Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Eu ia dar hoje continuidade ao livro de Êxodo, mas o Senhor mandou eu dar uma parada e falar aqui em Ezequiel. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Então, hoje eu vou falar de Ezequiel. Amanhã eu darei continuidade ao livro de Êxodo, amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título é No Vale Deus tem honra para você. Você está passando por problemas? Às vezes você fala uma coisa, não era nem para falar, mas você fala porque está triste, angustiada. Aí aquela palavra que você falou vira contra você. Alguém vai lá no lugar que não e fala mal de você. Eu quero te dizer que quem quer te destruir não está mexendo com você, está mexendo com Deus. Porque a obra que você faz é a obra de Deus. Quando você faz algo, seja na igreja, seja no áudio, seja no canal, é para Deus. Se você prega para Ele, se você trabalha para Ele, é para Ele. Então, quem tentar te destruir não está mexendo com você, está mexendo com a obra de Deus. Aí no vale, Deus tem honra para você, diante de tudo que você está passando. Você passa por humilhações, traições, fofoca a seu respeito por trás. Deixa com Deus, Deus sabe agir. Ezequiel 37, do 1 a 14. A visão de um vale de ossos. É no vale que você está, que você tem que ter cada dia mais visão de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Veja que esse profeta, Deus tirou ele e colocou ele num vale de ossos secos. Às vezes Deus colocou você num lugar difícil, cheio de sequidão, e é para a gente dar frutos. É fácil? É não. Não é. Você é acostumado a estar tranquila, pregando no seu cantinho, aí Deus te tira da zona de conforto e coloca no meio do vale. Mas é porque Ele quer te honrar no vale. Ele quer que você tenha mais experiência e veja o milagre dele. É no vale, no seu lar, na igreja, no trabalho, na faculdade, na enfermidade. Tem vários vales, mas continua com Jesus. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. Veja que o vale aqui, que Ezequiel enfrentou, estava sequíssimo. Então, existem vales que a gente passa, que a gente olha para ele, só tem sequidão, não tem vida. A gente olha para ele e acha que isso não vai mudar nunca. Mas Deus tem um propósito com tudo. Tenha calma e fique onde o Senhor te colocou. Porque se alguém está mexendo com você nesse vale, está mexendo é com Deus. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Ele perguntou ao profeta se aqueles ossos podiam viver. E o profeta não tinha outra coisa a dizer ao Senhor, só tu que sabes. E o Senhor sabe mesmo. O Senhor prova eu e você. O Senhor coloca no vale para sair aprovado. E às vezes no vale a gente está cansado, está desgastado, está triste, está angustiado de mentira, de rejeições. Mas o Senhor quer que continue no vale. O Senhor quer que adore o Senhor no vale. Hoje mesmo eu não fui para a igreja com dor de cabeça, o Senhor sabe todas as coisas, mas eu tenho que ser igreja na minha casa, onde eu estiver. Porque no vale ou não, eu e você é templo e morada do Espírito Santo. A gente não pode esquecer esse detalhe. Então me diz, profetiza sobre estes ossos, e lhe diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Você tem que profetizar nesse vale, vai melhorar. Se é uma enfermidade, vai ter cura. Se é uma pessoa que você não vê transformação, vai ser transformado. Se é uma dificuldade, uma falta de emprego, Deus vai abrir a porta. Seja o que for, profetize. Porque o tempo é de Deus. O tempo é de Deus, mas o vale que você está, Deus tem um propósito. Deus nesse vale vai te honrar, tem calma. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Veja que ele profetizou como o Senhor disse. Ele disse, não vai entrar nesses ossos, vida. Veja o que ele disse.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Deus também está dizendo a ele: olha, profetiza, porque eu sou Deus. Eu vou dar vida a esses ossos, eles vão viver. Deus sabe o que está morto e é a hora de dar vida. Tenha calma. Só adore, clame e louve ao Senhor. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Deus disse a ele: eu vou colocar nervos sobre essa carne. Aleluia, eu também vou colocar carne sobre estes tendões. E o Espírito e vou dar vida, e todos vão saber que sou Deus. Então, onde você está, todos vão saber que Deus é Deus. Principalmente aquele que te maltrata, que não pode ouvir nada de você, que se irrita. Nem comenta, nem conversa, não. Quer te destruir. Sai procurando a fonte para ver se te destrói. Só que não sabe ele que essa fonte maior é Jesus Cristo. Porque se eu trabalho para Deus e você trabalha para Deus e alguém quer manchar nossa reputação, porque naquele local a gente trabalha para Deus, é um osso seco. E Deus está vendo todas as coisas. Então descansa nesse vale, e eu também. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído. Veja que ele profetizou e houve um ruído. Deus sabe abalar a terra. Deus sabe trabalhar. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço e os ossos chegaram, cada osso a seu osso. Deus sabe como fazer rebuliço. E ali aqueles ossos se entrelaram, se juntaram. Porque o rebuliço de Deus às vezes dói. O rebuliço de Deus às vezes é cobrança. Deus sabe fazer rebuliço. Só não esqueça que no vale ele te honra. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles. Veja que ali Deus colocou nervos sobre eles, depois que o Ezequiel profetizou. E cresceu a carne. Aí cresceu a carne, profetizou. Profetize adorando, louvando, clamando, pleno no seu Deus. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Aí Deus colocou carne em cima daqueles tendões. Deus fez todo um processo, mas ainda não havia vida. Porque às vezes no vale tem dificuldade. Às vezes tem pessoas que você está orando no vale, mas elas faltam ter o Espírito de Deus. Mas o Senhor sabe chegar. E ele me disse: profetiza o Espírito, e profetizei. Aí Deus manda ele dizer: profetiza que eu vou dar vida. E o Filho do Homem o diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Veio dos quatro ventos e o Espírito assoprou sobre estes mortos para que vivam. Quando ele profetizou novamente, Deus deu vida e aqueles nos quatro cantos e houve vida. Deus quer que você profetize. Você profetiza tendo fé. Você profetiza adorando e esperando. Você profetiza no seu quarto adorando. Porque sabe que Deus é Deus. E se existir ossos, vale de mentira, não vai se defender não. Porque quem te defende é Deus. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou nele e viveram, e se puseram em pé e um exército grande ao extremo. Ele profetizou, ele obedeceu, e Deus fez a parte dele. Porque Deus é Deus. Às vezes a gente fala demais, quando está com dor, angustiada, triste. A gente tem que aprender a ficar só para a gente, porque Deus sabe trabalhar. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Ele ali disse a Ezequiel: esses ossos que estão secos, você viu, é o povo. Por que estavam aqueles ossos secos? Precisando ser abençoados e não tinha bênção. Porque estavam secos de maldade, de pecado, de falta de obediência a Deus. Pecando, que pecado é o quê? É um afastamento de Deus. Porque Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E a Bíblia diz: quando se peca, os ossos estão secos. E aqui, o Senhor estava dizendo a Ezequiel que toda aquela tragédia de ossos secos era o povo de Israel desobediente, mas que ele ia dar vida. Porque Deus dá vida, Deus dá chance. Portanto, profetizei e diz: assim diz o Senhor Deus:
E eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, e o povo meu, e vos trarei a terra do Egito. Veja que o Senhor comparou aquele povo com ossos secos. Ainda disse a Ezequiel que aquele povo estava numa sepultura, mas ele ia trazer de volta. Porque aquilo que está morto, que você olha e não vê vida, Deus dá vida. Aquele que não muda, que você não pode falar nada, que ele mente, que ele calunia a seu respeito, Deus sabe trabalhar. Seja quem for, seja no seu trabalho, em qualquer situação, Deus dá vida, porque Deus vê isso como morte, como está na sepultura. Então continua na porta da adoração, profetizando como fez Ezequiel, e Deus faz a parte dele. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir as vossas sepulturas, o meu povo. Deus disse a Ezequiel, eles vão saber que eu sou Deus, porque eu sei trabalhar. Eu sei dar vida onde tem ossos secos. Eu sei dar vida onde as pessoas estão perdidas. Eu sei dar vida onde as pessoas querem fazer do jeito delas e muitas vezes querem destruir o povo de Deus. Mas o Senhor chega primeiro. Glória a Deus. E para terminar o 14. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei da vossa carne, e sabereis que o Senhor disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ele disse, eu estou te dizendo, mas eu vou cumprir. Eu estou dizendo isso, mas eu vou fazer, Ezequiel. Lá em Jeremias 1, capítulo 12, o Senhor diz, eu velo pela minha palavra para ser cumprida. Então não olhe para os ossos secos, não olhe para a situação, olha para o Senhor, que é de onde vem o socorro. Aqui em Provérbio 15, 3, olha o que a palavra diz. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor é olhos como chamas de fogo, né? Para agir. Deus sabe trabalhar. Então, esses ossos secos, Jesus sabe até onde vai essa sequidão. Ele sabe a hora de chegar e dar um basta nisso. Porque a gente não se esconde de Deus, não, ninguém. Deus sabe trabalhar. Então não olhe para essa sequidão, não olhe para esses ossos secos, olha para Jesus e espera nele. Porque o título é, no vale, Deus tem honra para você. Fecha a boca e adora o Senhor. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.